é a subdivisão de um espaço bidimensional em áreas menores para ordenar e posicionar melhor os elementos integrantes de um layout, os textos, as imagens, as ilustrações e as cores. E na prática, são linhas que se cruzam na vertical e na horizontal. As linhas servem para guiar a mão e os olhos enquanto você trabalha. E do que eu tô falando? Eu tô falando do grid. Você tem este conteúdo para distribuir em uma página e coloca ele de forma deliberada, como eu bem entender. Ou eu posso utilizar de um grid para melhor organizar o conteúdo. Importante lembrar que mesmo inserindo o conteúdo da forma anterior, ainda existiria uma estrutura, ainda que invisível. Então o grid é utilizado antes mesmo dele, entre muitas aspas, ser inventado. Mesmo após essa invenção, é utilizado de uma forma inconsciente por muitas pessoas. Então, em resumo, o grid é uma ferramenta para a produção de layouts, e que esses layouts são também uma ferramenta de composição e disposição de elementos, e tem por função criar assimetrias, tornar as coisas mais dinâmicas como uma tensão e gerar principalmente o interesse visual. Além que essas grades permitem você organizar as coisas conforme seu interesse, auxiliando você a ficar atento às regras de composição, como o alinhamento, o espaço negativo, a escala e a hierarquia dos objetos colocados na cena. Ou nas palavras de Joseph Miller, o grid serve para estruturar objetivamente a argumentação com os meios da comunicação visual e entender a hierarquia dos conteúdos, compor o texto corrido e posicionar o material ilustrativo de forma lógica e sistemática, dispor os textos e as ilustrações de modo compacto e rítmico, mostrar o material visual de forma que seja facilmente inteligível, transparente e estruturado de forma interessante. Os elementos básicos de um grid são compostos por colunas, áreas verticais que contêm textos ou imagens. A largura e a quantidade de colunas numa página ou tela podem variar, dependendo do conteúdo. Os módulos são divisões individuais separadas por espaços uniformes, possibilitando um grid ordenado e repetitivo. Combinando módulos, pode-se criar colunas e espaços horizontais de vários tamanhos. As margens são áreas protetoras periféricas, representam a quantidade de espaços entre as bordas do formato, incluindo as calhas e o conteúdo da página. As margens ainda podem abrigar informações secundárias, como notas, títulos e legendas. Zonas espaciais são agrupamentos de módulos ou colunas que podem formar áreas específicas para textos, anúncios, imagens ou outras informações. Guias horizontais são alinhamentos que quebram espaço em faixas horizontais, não são efetivamente linhas. As guias horizontais são um método para usar o espaço e os elementos para guiar o leitor pela página. Marcadores auxiliam o leitor a navegar pelo documento, indicando posicionamento para informações que aparecem na mesma posição. Os marcadores incluem número de páginas, cabeçalhos, títulos, correntes, rodapés e ícones. Isso é só o básico dos elementos do grid, mas não se limita só a isso. Vamos falar melhor sobre nos elementos aplicados. Nos símbolos e logotipos, os grids são utilizados para ter maior controle das formas, mais precisão e, claro, trabalhar de uma forma não destrutiva. E é muito importante lembrar que não existe uma regra para o grid, e tudo depende do seu projeto e de onde você quer chegar com ele. Diretriz de composição que posiciona um assunto de interesse onde as linhas se encontram, no intuito de melhor uso do seu elemento. Inclusive, é por isso que muitas câmeras de celular possuem essa grade neles. Por exemplo, essa ferramenta pode ser utilizada também para equilibrar o peso da composição. Aqui podemos ver, por exemplo, que o preto torna a composição não tão harmônica, pois tem um peso maior. Sei que é um pouquinho difícil de entender sobre esse peso, mas a gente pode ver isso em muitas cenas de cinema. O triângulo dourado é outra maneira de criar imagens focais e equilibradas, pontos em uma imagem, pois é feito traçando uma linha diagonal através dos elementos da composição, com duas linhas adicionais dos campos restantes, cruzando a primeira linha em 90 graus. E fica meio claro de que um grid é essencial para fazer um site, ou um aplicativo, ou uma rede social, porque tudo se baseia nisso, onde tem as mensagens, onde tem a página inicial, e tudo é minimamente calculado para ser ajustável com o seu olhar, como é feito nas revistas e livros também.
renascentista era feita por princípios matemáticos para desenvolver uma perspectiva linear, conforme indicado pelas linhas sobrepostas. E isso ocorria também na criação das letras, usando termos matemáticos ou até a tentativa de fazer fontes perfeitas, com números perfeitos e formas de letras que deviam ser conforme o corpo humano. Com o tempo, o grid se tornou ainda mais essencial após a invenção da prensa móvel, com as primeiras impressões imitando o design dos livros escritos à mão. Contanto, a prensa tornou o alinhamento ainda mais nítido. Um bom exemplo é a Bíblia de Gutenberg, em que as duas colunas são claramente visíveis. Já por volta do século XIX, a maioria dos jornais já havia adotado um formato de grid, mudando sua filosofia de um formato centralizado para algo mais assimétrico. Abordagem essa que parecia mais natural, principalmente para a leitura feita da esquerda para a direita. Filosofia essa que acabou pavimentando o caminho para o que seria o formato de grid modular que é usado hoje em dia. Já no século XX, o layout grid foi fortemente influenciado pelos movimentos de design da época, como o Bauhaus e isso aí, tornando-se ainda mais interessantes visualmente, envolvendo grids redondos e a quebra do próprio formato, trazendo o ar mais linear e orgânico para o design. Com o surgimento da internet e consequentemente o web design, o uso do grid se tornou mais forte do que nunca, com praticamente todos os sites ou domínios da internet sendo organizados através do mesmo. Sendo prático e fácil de implementar ele, ajuda a levar em conta os diferentes dispositivos em que são apresentados. Exemplos como esse mostram como o grid não foi um movimento temporário, mas sim uma poderosa ferramenta do design que evoluiu com o passar do tempo.